a doutora terá uns 15 minutos para fazer o pronunciamento. Boa noite, presidente. Muito obrigada, viu? Senhores vereadores, Rogério, que é do SEDOC, mais os familiares do Quinzotti. Só um minutinho, só não terá pergunta para os vereadores, apenas só uma palestra da apresentação da doutora, será permitido. É só para lembrar. Fica à vontade. Serei breve. Até ficamos pensando se hoje era o dia do SEDOC se manifestar, porque o seu Leonardo hoje faltou. Então, para quem não conhece a praxe, automaticamente aquela via, aquele projeto de lei dele que está inserido na pauta, será prejudicado. Não haverá votação mesmo, porque quando o vereador falta não pode fazer nada. Tem que pular aquele item e jogar na próxima sessão. Entendeu? Então, essa sessão de hoje nada será resolvido. E nem sei se é interessante o SEDOC se manifestar hoje, porque talvez se perca na mente dos senhores. Mas a Maria Helena, o seu Jorge, não é? Eu não sei. Eu posso fazer um introito agora e semana que vem... Vocês fiquem à vontade, que acharem melhor. Em respeito à família, eu vou ser muito breve. E semana que vem eu volto para fazer esse papel de novo. Tá bem? Se o presidente permitir. Vejam bem, a nossa manifestação já completa os autos aí. Todos os senhores vereadores poderão olhar os depoimentos dos cidadãos, dos aprendizes e discípulos de Quinzotti, que são os dentistas Milton Edson Miranda, irmão do Florentino Miranda, e também Mário Vedovelo Filho, estão contidos nos autos, tá? O nosso manifesto do Centro de Documentação também está lá, e a assinatura de muitos munícipes em repúdio a esse projeto de lei de autoria do seu Leonardo Zaniboni. Tanto porque vai alterar o nome de alguém que já está lá desde 1974, em 15 de março, como também porque não tem que dar nome a algo que já tem nome. Nós, no nosso manifesto, conseguimos derrubar todos os argumentos apresentados pelo seu Leonardo. Primeiro, porque nada impede que uma pessoa só seja patrona de vários próprios públicos, várias ruas públicas, não tem problema nenhum. Por exemplo, a Dib Scheib é homenageada em três vezes, uma avenida, uma escola e o nome do nosso paço municipal. Luiz Gonzaga da Moeda do Campos, também na Avenida Lavapés, na Rua da Cachoeira e no Horto Florestal. O prefeito Antônio Leite do Canto, 2 ruas também. Então não tem problema nenhum que uma pessoa só seja homenageado várias vezes. Outra coisa, não dá para levar em conta o argumento do Leonardo de que as mercadorias chegam erroneamente num outro endereço lá no bairro e não no endereço certo. Isso não pode prosperar. Porque é simples, é só programar o GPS dos caminhões com o CEP dos Correios do centro e colocar como ponto de referência o estádio do Mojimirim Esporte Clube e a Rua Padre Roque. A própria Natália colocou, que é a parente do Dr. Quinzotti, colocou na internet. Se o reclamante está com dificuldade em receber mercadoria pela Rua Ferreira Lima, que dê o endereço da Padre Roque, então, porque é a mesma casa comercial com 2 frentes. Simples, é só o administrador Leonardo Zaniboni orientar o setor de compras para que coloque no ponto de referência da nota o estádio do Mojimirim Esporte Clube. Aí não tem erro, o motorista não vai errar nunca. Aí tem um outro projeto querendo entrar aí, dizendo para colocar o nome do Joaquim. Isso não precisa, é inócuo, porque eu já expliquei que é só colocar o GPS que chega. Esse outro projeto que estão tentando protocolar aí, nada mais serve do que tirar o foco da atenção agora, que é deshomenagear o seu Quinzotti para colocar o nome de outra pessoa, e isso tira o foco. Vai ser trocar 6 por meia dúzia. Então não é necessário mais nada.
É deixar como está e fazer um procedimento administrativo simples, que nada mais é do que programar o CEP dos GPS dos caminhões com o CEP correto do centro. Bem, nós prezamos pela história da cidade e aí, há décadas, essa casa comercial do seu Zaniboni já está naquele lugar. Só agora, então, é que foi manifestada a dificuldade de se receber a mercadoria lá? Então, não. Também não vale esse argumento. Há décadas que os fornecedores sabem muito bem onde fica a casa Zaniboni. Então, nada de mudar, não precisa. E sobre o prisma prático, isso causa gastos desnecessários. Talonário de notas, cartões de visitas, isso não precisa acontecer, né? Porque tudo se resolve com a prática de colocar o GPS corretamente. Nós não somos contrários a fazer homenagem a ancestrais, de forma nenhuma. O que somos contra é dar nomes a algo que já tem nome, porque é uma deshomenagem, é uma falta de respeito com os familiares daquele que dá o nome hoje, que foi uma pessoa importantíssima para a nossa cidade. Foi cogitado, ele era um solteiro aí. Não, ele era um caçula de 18 irmãos, cuja família se abriu em outros sobrenomes, como vemos hoje, Neto de Araújo, Albejante, Carvalho e Silva, estão todos aí. Então a família é muito grande, tem muito peso, como vocês podem ver dos depoimentos. Bom, depois dessa exposição de motivos breve, o SEDOC, o Centro de Documentação Histórica Joaquim Firmino de Araújo Cunha, é contra esse projeto aí. Primeiro porque o seu Leonardo não se dignou a consultar os familiares do Quinzotti quando apresentou o projeto. Ele fez isso, sim, depois que Maria Helena pediu uma reunião intramuros lá dentro, naquela noite, no dia 20 de outubro, que eu acho, foi esse dia. Então, foi nesse dia aí que ele se dignou a pedir para alguém da assessoria: Munir, não foi você que ligou, você não faria isso. Não tarde da noite, como ligaram lá na casa da dona Estela, para dizer se podia deshomenagear o Quinzotti para poder dar nome a outra pessoa. Isso foi deselegante, foi indelicado, faltou bom senso e atropelou a história da cidade. Por isso que o SEDOC é contra. Então, vamos pedir para o senhor Leonardo, para ele retirar esse projeto da pauta na semana que vem. Porque assim ele não coloca os senhores vereadores de saia justa. Porque se ele não fizer isso, é os senhores que vão deliberar o projeto dele. E eu quero lembrá-los que eu estava aqui no dia de posse dos senhores e vi os brilhos nos olhos dos senhores quando vieram aqui no centro jurar que iriam legislar para o bem comum do povo, o interesse público acima de qualquer coisa. Isso significa que os senhores estão proibidos de legislar em causa própria. Então não deixem que esse projeto de lei respingue na carreira política dos senhores, porque não é justo passar uma borracha na história da cidade para homenagear outra pessoa. Vejam que eu não citei nenhuma vez o nome da pessoa que ele gostaria de homenagear, porque da onde ela não está gostando de ver o nome dela nesse imbróglio todo. Olha, a que preço o nome dela será homenageado se o projeto do Leonardo passar, não é? Nenhuma vez eu vou citar o nome dela aqui. Então, era esse o meu pronunciamento. Eu acho que não voltarei semana que vem ao microfone, porque já foi tudo dito e os senhores terão uma semana para pensar no que fazer. Além do mais, tudo está nos autos. Basta ler ou pedir para os seus assessores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Parabéns pelo pronunciamento da doutora Rosana. Foi muito bom, muito válido. O seu pronunciamento foi muito bom. Perfeito.
Está reaberta a presente sessão.